Pode começar? Acho que Oi, Tamires, boa noite. Pode começar assim, tá bom? Fica à vontade. obrigada. Boa noite. Então, boa noite. Meu nome é Tamires. Eu vou apresentar para vocês algumas a síndrome demencial, né? Eu sei que vocês vão ter outra aula de Alzheimer, então eu não vou me aprofundar nela, mas eu vou dar um geral em demências. Então, aqui eu vou fazer uma abordagem geral, né? O conceito, o que fazer diante de um paciente com uma síndrome demencial. E vou passar os principais pontos, né, das principais causas de demência, né? Que é Alzheimer, demência vascular, hidrocefalia de pressão normal, demência frontotemporal e demência de corpúsculos de Lewy. Então, o que é demência, né? Demência é um comprometimento generalizado, adquirido e geralmente progressivo da função cognitiva. Ela não altera o nível de consciência, né? Então, a gente chama de nível de consciência o estado de alerta. Por exemplo, agora a gente está vigil, eu estou fazendo essa apresentação e vocês estão aí. E quando a gente está dormindo, a gente não está vigil, a gente está em outro nível de consciência, né? A pessoa que está em coma está em outro nível de consciência. Então, ela não altera o nível de consciência, é uma pessoa que tem esse comprometimento da cognição, mas que não, mas que está vigil. Então, os principais pontos, né, são que é um comprometimento generalizado, adquirido e progressivo. E também não e também tem a perda da funcionalidade. Isso é mais importante, mais para frente eu vou falar. Então, é generalizado porque tem mais de um domínio da cognição, né? Pode ter só um, em alguns casos, ainda mais no início de Alzheimer, né? Só a memória pode estar comprometida, mas geralmente é mais de um. E aí, quais são os domínios da cognição, então, né? Então, a atenção e o nível da consciência é um domínio, a memória, função executora. Então, eu vou fazer uma feira. O que eu preciso para fazer a feira? Eu preciso fazer uma lista, pegar ali, lembrar de levar a lista, ir na feira, pegar levar meu dinheiro e conseguir fazer isso. Isso é uma função executora. A linguagem também, né? Então, a pessoa que tem uma perda de linguagem não consegue entender, ou então não consegue expressar corretamente o que ela quer. Comportamento também, então, uma pessoa que tem uma alteração de comportamento, seja ela para mais ou para menos, né? Uma pessoa que era mais calminha, tá mais agitada, uma pessoa que estava mais agitada, tá mais quieta. Então, assim, são esses domínios, tem alguns outros, né? Dependendo das referências. Tem as praxias também, que são movimentos complexos, né? Isso é um pouco raro em demência, mas, por exemplo, uma pessoa que vai dar tchau e esquece o que está fazendo no momento, não consegue terminar o movimento, né? E umas habilidades visoespaciais e visoperceptivas, então ela vê, mas ela não reconhece que aquilo era dela. Então, assim, olha aquela foto e não reconhece que era ela ali há uns anos. A abordagem, então, assim, é adquirida, né, porque é diferente de doenças do neurodesenvolvimento. As doenças do neurodesenvolvimento, você nunca chegou a ter cognição, assim, os aquele nível de cognição, né, você pode ter um ou outro ali, mas você nunca foi funcional, podemos dizer assim. E na demência não, você já foi uma pessoa funcional, já conseguia fazer suas coisas, já tinha um nível de cognição mais, né, as funções cognitivas estavam ali. E houve essa perda. Então, assim, você já teve, você teve uma perda. E progressivo, né? Na verdade, essa, esse tempo, essa marcação de tempo é muito importante até para os diagnósticos diferenciais, né?
A demência, ela é geralmente progressiva, começa devagar, esquecendo alguma coisa ou outra. Por exemplo, This Is Us, né? Vou usar uma, uma série para dar um exemplo. This Is Us, ela começou esquecendo algumas coisas, nem percebia, começou a trocar a palavra, e aí foi tendo até que ela se perdeu, né? E a gente ficou todo naquela tensão. Então, geralmente é progressivo. Nem a pessoa percebe que tá tendo essa deficiência, né? Essa perda da função. Depressão também. Depressão pode ser um diagnóstico diferencial, né? A pseudodemência. Então, geralmente tem um quadro ali de humor depressivo que vai, ao longo dos anos, sendo difícil de tratar e acaba que vai levando a essa diminuição da função cognitiva. E tem o transtorno cognitivo leve, que eu vou falar mais um pouquinho, mais pra frente. E o súbito, que é aquilo de uma hora para outra teve uma perda de função cognitiva, que é o delírio, né? Outro diagnóstico diferencial, geralmente paciente internado, idoso, que tem essa alteração de função cognitiva muito rápida, flutuante, uma hora tá bem, outra hora não tá. A demência vascular, né, dependendo, que eu vou falar mais pra frente também, da demência vascular, dependendo dela, pode ser súbita ou pode ser progressiva, né, ela é bem diferente, porque ela pode se apresentar de diversas formas, e a encefalite, né, tem ali uma inflamação, começou por causa de uma outra coisa e parece em alguns exames, então é por isso que também é importante falar de exames mais pra frente. O comprometimento cognitivo leve, né? Que seria esse transtorno cognitivo leve, mesma coisa. É uma queixa de cognição subjetiva, que pode ser tanto autorreferida quanto relatada, e tem que ser subjetiva e objetiva, né? Então, tem que ser alguém falando, ou o paciente ou o acompanhante, e também tem que ter uma evidência objetiva, né? Não vale só o que as pessoas estão falando. E tem a preservação das atividades funcionais. Por isso que ela é diferente de uma demência, né? Você não tem a perda da função da pessoa, da funcionalidade. Ela ainda é autônoma, ela consegue fazer as coisas sozinhas, ela, ela é funcional, né? E aí, dependendo do tipo de comprometimento cognitivo leve, você pode ter uma suspeita ali de uma fase prodrômica de alguma outra doença, né? Então, quando só a memória é o domínio afetado, você já pensa em Alzheimer. Geralmente memória e outra é sempre Alzheimer. E quando não tem a memória e tem disfunção de linguagem, atenção, a função cognitiva, executiva, desculpa, aí você vai pensar numa demência frontotemporal, demência dos corpos de Lewy, vascular. Então, assim, tem memória, você já fica pensando, será que isso é um início de Alzheimer? Não tem memória, você vai pensar talvez em outra demência. Tá, então a investigação, ela é bem importante, né? Porque a demência é bem difícil, assim, diferenciar se dependendo do caso, né, se é Alzheimer, se é por outra razão que pode ser reversível, pode ser não reversível. Então a gente começa com uma anamnese rica, né, nem coloquei aqui, mas acho que é bem evidente. Então, uma entrevista clínica bem feita e de preferência com algum acompanhante, né, não só você e o paciente, sempre tem que ter ali alguém que acompanhe essa pessoa para poder ajudar. Alô. Oi, Oi. então, eu não entendi uma parte. É porque anteriormente você disse que, tipo assim, não é uma doença específica, né? É tipo um quadro? Tipo.
Sim, é porque eu tô falando no primeiro de demências, né. Eu tô falando assim, demência, quando chega uma pessoa com demência, você não sabe o que que ela tem. A primeira suspeita sempre é Alzheimer, porque é a mais prevalente, mas eu tô falando quando você chega com uma perda de função cognitiva, entendeu? Ah, entendi. Uhum. Só que essa perda é leve, né? No primeiro momento ali. É, geralmente é leve, é porque geralmente ela é progressiva, então, assim, geralmente começa com leve e depois vai evoluindo. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Então você faz o exame neurológico, até porque esses pacientes podem também ter, alteração de outros eixos, né. Pode ter uma síndrome parkinsoniana, pode ter alteração motor, ainda mais se for demência vascular, então sempre tem que fazer o exame neurológico e o exame de cognição e o exame Mini-Mental, que é um exame de rastreamento. Então, o Mini-Mental, você vai ver a orientação temporal, orientação espacial, eh, o registro, né, se ele consegue lembrar das 3 palavras que você fala. Então, se você falou cavalo, cachorro, vaso, ele tem que lembrar dessas 3 palavras depois que você perguntar de novo. Atenção e cálculo, nomear 2 objetos, repetir uma coisa que você pediu, fazer um comando, escrever uma frase completa, ler e executar e fazer esse diagrama, né, que geralmente esses 2 pentágonos mesmo. E aí, hoje em dia já tem calculadora, né, você pega aí um aplicativo e faz, vai fazendo você e o paciente do lado. Então, nem precisa dessa folha, mas é muito interessante fazer com as pessoas, porque geralmente demora muito, porque o paciente já é um pouco mais devagar, então, mas é importante fazer para você justamente ter uma noção. E aí ele tem, graduação em pontos, né, então você vê que cada uma tem uma quantidade de pontos e você não vai botar os mesmos pontos para todo mundo. Porque existe o nível de escolaridade que é muito importante, né. Então essa questão de conta, talvez uma pessoa com pouca escolaridade não consiga. Talvez consiga, porque ela aprendeu na vida, mas talvez não. Então, assim, 19 pontos, para pessoas analfabetas, 23 pontos para pessoas que tiveram em 1, 2, 3 anos de escolaridade, 24 pontos de 4 a 7 anos e 28 pontos para mais de 7 anos de escolaridade. Então aqui, todo mundo que está nessa sala, né, já fez ensino médio, então eu já fiz superior, imagino que outra pessoa aí também tenha feito. Então, já é mais de 7 anos, já é bastante mais de 7 anos, então tem que ter pelo menos 28 pontos. E aí é legal de você fazer com você mesmo, então com seus avós, não sei. Eu fiz com meus avós. Exames complementares, né. Você faz geralmente para descartar causas reversíveis e fazer uma rotina básica, ver se tem algum outro transtorno do metabolismo, por exemplo, e direcionado para alguma suspeita. E então as causas reversíveis, né, que são metabólicas, infecciosas e estruturais. As metabólicas você vai pensar em rim, então uma ira que pode ter uma encefalopatia, fígado também, tireoide, então uma pessoa uma hipotiroi com hipotireoidismo pode ter uma diminuição do metabolismo e aí simular aí alguma demência. Vitamina B12, cálcio, então essas são causas reversíveis, porque você corrigindo de base, a demência passa, né, melhora. Infecciosa, então VDRL, HIV, sífilis, né, que é o exame da VDRL. Se você tratar também, geralmente passa, né. E o estrutural, que é o hematoma subdural crônico, um tumor, que você tratando vai embora também. E aí quais exames?
acho que já deu para pensar um pouco pelo que eu falei anteriormente. O exame que eu citei? Sim, tem exame físico, por exemplo, para ver se tem outras alterações de motricidade, né, porque, como eu falei, a demência vascular, ela comete vou antecipar um pouco. Acomete alguns outros, não acomete só uma área específica do cérebro, né, ela pode isquemiar áreas diferentes. Então, não necessariamente vai ser só na parte de cognição, ela pode pegar parte motora também. Então é importante você até fazer o exame físico para você ter uma noção de 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 qual demência, assim. Também, tem umas demências que são parte do que tem em associação um parkinsonismo, que é aquela marcha de pequenos passos, eh, movimentos de contando tremor em contagem de moedas, bradicinesia, então, que é pouca movimentação. Então, por isso que é importante fazer o exame físico, tá bom? Tá, então os exames complementares. Aí seria o TSH e T4 para ver a questão de tireoide, HIV, vitamina B12 e a VDRL e a FTA, que são da sífilis. Aí você tem, coloquei um quadrinho aqui que eu gostei, que, por exemplo, você pode fazer também de líquor, para ver neurosífilis, Alzheimer, que você vai ver as proteínas, o de sangue para ver hipotireoidismo, vitamina B12. Então, assim, esse quadro é ótimo. E a TC e a ressonância que eu vou falar daqui a pouco. Então, aí, os painéis de autoanticorpos, né? Não é necessário, mas é bem útil, né? E a encefalograma, testes genéticos, exames de imagem. Então, a tomografia é o principal que você vai usar, não é o melhor, muitas vezes, mas é o que você mais tem, então você usa ele. E aí ele vai ajudar mais a descartar causas estruturais mesmo. Então, um hematoma estrutural, você vai ver ali na imagem, encefalite. Você tem ressonância, que é um pouco mais difícil, né? Geralmente só. Assim, é mais difícil. A SPECT e a PET-CT, que é a mesma coisa, que vai mostrar o metabolismo, né? Um é por fóton e outro é por pósiton. Então, mas a imagem é bem parecida, assim. E a doença, começando agora mais para as doenças em específico, né? A doença de Alzheimer, vocês vão ter uma aula só disso, então eu vou falar só um pouquinho mesmo, porque a aula deve ser bem mais aprofundada. Então, é uma síndrome demencial que tem início de perda de memória. Então, tem que ter perda de memória em Alzheimer. E, geralmente, tem um exame físico neurológico normal. E aí, você pode fazer imagem, que ela pode te ajudar nesse diagnóstico, né? Eu coloquei aqui, tá até vermelhinho as áreas nessa imagem da esquerda, da atrofia cortical, né? Eu devia ter colocado outra normal para comparar, mas você vê que os sulcos estão bem marcadinhos, tá bem diferente, assim, depois vocês pegam uma normal para dar uma comparada, mas ela tem uma atrofiazinha cortical. E aqui na outra imagem, acho que vocês não conseguem ver minha seta, né? Ai, desculpa. Mas tem esse ponto aqui, ele tá me mostrando que o preto seria o líquido e o branco seria a massa encefálica. Então, assim, isso não deveria estar muito preto, porque não deveria ter tanto líquido assim, né? Deveria estar preenchido de massa encefálica, e não é o caso. É a demência vascular. Aí pode ser tanto por isquemia ou hemorragia, e
como eu já falei, né, é uma apresentação clínica variável. Você pode ter tanto súbito, teve uma isquemia de grande área, aí apareceu rapidamente. Ou então foram pequenos infartos. Então você vai tendo como se fosse em degrau, né? Tá assim o nível de cognição, aí teve um infartinho que caiu assim, aí ficou assim. Aí teve mais um, caiu e ficou assim. Então é em degraus. E quando é da macrocirculação já é um quadro mais agudo, mais cheio, assim, né? E aí nessa imagem vai mostrando a deteriorização pela imagem, né? Com as áreas de isquemia mesmo. A doença frontotemporal a parte frontotemporal o do controla os nossos comportamentos, né? A parte que controla os impulsos. Então, antigamente ela era chamada de doença de Pick, e agora não usa mais esse nome, mas é essa variante comportamental. Mas não necessariamente precisa ser só do comportamento, né? Tem também a variante da linguagem. Então, a afasia primária progressiva. Não sei se vocês viram, mas aquele ator, Bruce Willis, ele não sei qual que é a afasia que ele tem, mas ele está com afasia, então ele está com essa linguagem prejudicada. Não sei se é de compreensão ou de fala dele, mas é um distúrbio de linguagem. E alguém quer falar alguma coisa? Naquela imagem que você mostrou anteriormente, tipo, o centro vai ficando mais escuro. Isso quer dizer que tá perdendo massa cefálica nessa região? Não, na verdade isso aqui é a mesma imagem, só que diferentes janelas. Mas o que tá deteriorado exatamente? Tipo... Tá, vamos pensar. O paciente, quando a gente olha assim, ele tá deitado e a gente tá olhando de baixo para cima. Então, a parte do fronto temporal, que é essa aqui, ela tá aqui em cima. Então, aqui em cima tá esquisito, percebe? Que ela tá bem diferente do que tá embaixo. Ou não? Entendi. Por isso o nome da doença. Esse Isso. T2, então, é justamente essa região que tá comprometida. Não, T2 é o tipo, eu não lembro como é que eles chamam, mas é uma janela. O T2 e o T1 é a mesma foto, só que Mas é na mesma posição também? é na mesma posição, no mesmo corte. É só, eu esqueci o nome, desculpa, mas é tipo uma janela diferente, entendeu? Mas é a mesma vista. Tá, entendi. Tá, Tá bom. desculpa, eu esqueci o nome. Mas aí já tô acabando. Tem a hidrocefalia normobárica, né? Que ela é uma hidrocefalia com pressão normal, né? Então, você tem uma demência, uma alteração de marcha, e o que vai chamar a atenção nela vai ser a incontinência urinária. E aí, o que acontece? Que você tem um acúmulo de líquido. Então, você tem muito líquido no cérebro, e aí ele acaba comprimindo os neurônios, e é muito engraçado, porque para resolver é só fazer, assim, mas você faz uma derivação ventrículo-peritoneal, então você, tipo, faz uma janelinha para drenar aquele líquor em excesso e pronto, tá resolvido. Então, assim, é uma, é uma das reversíveis, né, que eu falei. Bom, hoje é só, foi o que eu preparei. Eu achava que eu tinha colocado aqui, mas eu acho que pagou dos corpos de Levi. Ou não? Então, eu vou falar só rapidinho dos da demência dos corpúsculos de Levi, né? Que é uma demência com um parkinsonismo. Então, mais uma vez, é aquela marcha de pequenos passos, tremor em repouso. E tem o que chama de atenção nela também é uma alucinação visual. Então,
Só relembrando, as demências dos corpúsculos de Levy é parkinsonismo mais alteração visual. Hidrocefalia não lobárica seria a incontinência urinária e uma marcha atípica. A doença frontotemporal, comportamento e linguagem. Vascular, pode ser tudo. E Alzheimer, memória. Então, assim, eu queria que vocês saíssem com essa ideia, sabe? Tipo assim, é demência, mas tem essas características que mais me chamam a atenção, dependendo do quadro. Então, Alzheimer, memória, vascular, pouco de tudo, mas geralmente é aquela em degrau. Doença frontotemporal, comportamento e linguagem. Hidrocefalia é uma marcha diferente e uma incontinência urinária. E a demência dos corpúsculos de Levy é a da parkinsonismo e uma alucinação visual. Então é isso, acho que meu tempo acabou. Seu Tamires, tem umas perguntinhas no chat para você. Você pode dar uma olhada? Sim. O hematoma subdural é uma hemorragia cerebral. Não, ele fica... É um hematoma. O que é um hematoma? Você bate e faz uma bolsinha de sangue ali, entendeu? Não chega a ser uma hemorragia. Qual é a outra?